De saída do Atlético Paranaense, Nicão tem conversa com os 4 grandes clubes de São Paulo e no vídeo de hoje do canal do Nicola te falo quais têm mais chance de contratar o bom jogador do Furacão. Bora falar também sobre o Flamengo e a mais nova treta que envolve o departamento médico. Tudo porque Pedro passará por cirurgia nessa segunda-feira e o departamento médico do Fla nem conseguiu diagnosticar a necessidade dessa intervenção. Bora falar sobre Cuca, bem perto de bater mais um recorde, quebrar um longo jejum agora do Atlético Mineiro. Vou falar também sobre Muricy Ramalho, que comentou sobre os projetos, as metas do São Paulo para 2021. Por último, mas não menos importante, bora te atualizar sobre a situação de Silvinho, depois do empate em 2-2 com o Internacional. Tem informações importantes sobre as chances de cada um dos times que ainda lutam pelo acesso na Série B. Vou falar também sobre Portuguesa e Bahia. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, ótima semana para todos vocês. Antes de passar as informações, só pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal e lembrar que tem programa do Nicola ao vivo a partir das 7 da noite, beleza? Bora dividir uma informação importante antes de começar o vídeo para valer. Quero contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Brasino 777, casa de apostas em que eu me dei muito bem na semana passada com o jogo da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético Paranaense. Aquele gol no finalzinho aos 55 da etapa final me garantiu uma odd de 3,25. Eu havia apostado no empate, o Atlético Paranaense vencia, até que surgiu o pênalti que garantiu o resultado de 2-2. E baseado nesse bom desempenho na última aposta, é que eu queria indicar 2 alternativas para vocês nessa segunda-feira lá no Brasino 777. Sempre lembrando que no Brasino você tem 250% de bônus. Daqui a pouco eu falo como é que você utiliza esse bônus. Antes contar que Atlético Goianiense e Grêmio com boas cotações. A vitória do Atlético Goianiense paga R$ 2,90 para cada real apostado, o empate paga R$ 3,00 e se der Grêmio paga R$ 2,70. Já no jogo das 21h30 entre Palmeiras e Sport, vitória do Verdão pagando R$ 1,38, o empate pagando R$ 4,70 e a vitória do Sport pagando R$ 8,80. Para utilizar o bônus do Brasino 777 é bem fácil, é só você apontar seu telefone celular para esse QR Code que eu estou mostrando na tela ou pegar no comentário fixo o link do site para você poder aproveitar. Se você, por exemplo, depositar R$400, vai ganhar mais R$1.000 em bônus, passando até uma banca de R$1.400, aumentando consideravelmente suas chances de ganhar. É importante lembrar que o Pix também pode ser utilizado como método de pagamento, facilitando a sua vida no Brasino 777. Não fique fora dessa, aproveite agora mesmo. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, iniciando pela Portuguesa, a Meia Lusa que venceu o Votuporanguense 3-0 nesse sábado, partida de ida das quartas de final da Copa Paulista. A volta está marcada para essa terça-feira no Canindé a partir das 8 da noite. A Portuguesa passa para a semifinal, mesmo se perder por 2 gols de diferença. Mas não é sobre isso que eu quero contar. A informação importante e exclusiva para vocês é que Ralf, ex-jogador do Corinthians, tem mantido a forma física na Lusa. Ele tem participado dos treinos ao lado de todos os outros atletas da Portuguesa, mesmo sem ter sido inscrito na Copa Paulista. E nem há possibilidade de inscrição nesse ano, as inscrições na competição já estão fechadas. A Portuguesa tem o sonho de contar com o Ralf para a próxima temporada, jogador que tem ótima condição física, é um dos primeiros a chegar e um dos últimos a ir embora, mesmo sem poder atuar. Já o Ralf, conversei com pessoas próximas a ele, está em busca de outros objetivos para a próxima temporada. Vamos ver se acaba rolando dele ficar na Portuguesa, atleta que não atua, não entra em campo desde o fim da Série B da temporada passada, que terminou nesse ano. Seu último jogo aconteceu em janeiro de 2021, pelo Avaí. Bora contar agora sobre o Bahia, que vive uma fase muito legal desde a chegada do Guto Ferreira. O treinador assumiu o Bahia na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro com a pior defesa do campeonato. 4 rodadas depois e o Bahia não sofreu gols. Nesse domingo, vitória por 3-0 contra a Chapecoense, que fez com que o Bahia pulasse para a 15ª colocação, somente 1 ponto atrás do Ceará, clube que o demitiu quando o Guto Ferreira ocupava junto do Ceará a 8ª colocação. Bora falar agora sobre as chances de acesso para os times que disputam a Série B do Campeonato Brasileiro com o fechamento da 31ª rodada. O Curitiba, que lidera com 57 pontos, tem, nesse momento, de acordo com o matemático Tristão Garcia, 97% de chance de acesso.
Já o Botafogo, que é o vice-líder com 55 pontos, aparece com 92% de chances de subir à primeira divisão. O torcedor do Botafogo deve estar bastante feliz. O Avaí, terceiro colocado, aparece com 79% de chances, enquanto o Goiás tem 69% de chances. CRB, quinto colocado, hoje 2 pontos atrás do Goiás, surge com 34% de chance. Você, torcedor do Vasco, pode estar se perguntando sobre a chance do seu time. Saiba que elas caíram de 19% para 15% depois do empate em 2-2 com o Náutico nos aflitos nesse fim de semana. O Vasco estacionou nos 47 pontos. Guarani com 46 pontos tem só 5% de chances, assim como o CSA, enquanto o Náutico aparece com 4%. Bora falar agora sobre o São Paulo, que perdeu nesse domingo em Bragança Paulista por 1-0 pro Red Bull Bragantino, o único gol do jogo marcado por Luan Cândido, ex-lateral esquerdo do Palmeiras. Resultado ruim para o São Paulo, que viu encerrada uma sequência de 8 jogos sem derrota. Eram 2 vitórias e 6 empates. Com esse tropeço, o São Paulo estacionou na 13ª colocação. Para falar a verdade, perdeu uma posição. Ele era 12º, caiu para 13º durante a rodada, tem 34 pontos conquistados. Red Bull Bragantino, por sua vez, na parte de cima da tabela, o time de Bragança Paulista hoje é o 5º colocado, só atrás de Atlético Mineiro, Fortaleza, Flamengo e Palmeiras. O torcedor do São Paulo deve estar se perguntando a respeito dos planos, dos objetivos do São Paulo daqui para frente. Tricolor em 13º com 34 pontos, aparece apenas 1 ponto atrás do 9º colocado, o América, mas vai precisar melhorar nas próximas rodadas se quiser sonhar com vaga em Libertadores. E o Muricy Ramalho, que é o coordenador de futebol do São Paulo, deu uma entrevista ao Mesa Redonda na noite desse domingo falando exatamente sobre os objetivos. Abre aspas. Primeiro, claro, temos que sair desse problema, porque ainda estamos encostados na zona do rebaixamento. São Paulo, com 34 pontos ganhos, tem 5 de vantagem para o Santos, que é o primeiro time no Z4. É bem verdade que o Santos pode se afundar ainda mais na zona de rebaixamento se Sport e Grêmio vencerem nessa segunda-feira. Mas aí, completando a frase do Muricy, temos condições de chegar à Libertadores, nosso time está assimilando o que o Rogério pensa de futebol e acreditamos muito nisso. Acreditamos na classificação à Libertadores, fecha aspas. Antes de mudar de assunto, só contar para vocês que eu revelei nesse domingo mais um nome da lista que o Rogério Ceni já passou à diretoria em relação a reforços. Contei lá atrás que o Felipe Alves, goleiro do Fortaleza, e o Diego Ribas, meio atacante do Flamengo, são 2 nomes pedidos. O terceiro e mais recente é de William Arão, jogador de 29 anos de idade, titular absoluto no Flamengo. Rogério disse aos dirigentes do São Paulo que o Arão seria extremamente importante por uma série de motivos. A polivalência, a experiência, o fato de ir muito bem no jogo aéreo, da qualidade na saída de bola, além de uma liderança extremamente positiva. Mais um detalhe sobre o São Paulo antes de mudar de assunto de vez. O Tricolor contou ou vai receber nos próximos dias R$400 mil como multa pela presença do Elinho. Jogador que pertence ao São Paulo está emprestado ao Red Bull Bragantino até dezembro, só poderia entrar em campo mediante pagamento desses 400 mil. Valor bem abaixo do que o mercado tem praticado. Esse tipo de multa tem, em geral, o valor de R$1 milhão com pagamento à vista. Só que Leco, Raí e Pássaro, que foram os responsáveis pelo empréstimo do Elinho, puseram uma multa bem baixa e ainda deram uma outra colher de chá para o Red Bull Bragantino, permitindo que o clube de Bragança pague em até 30 dias esse valor. Bora falar sobre a situação de Silvinho no Corinthians depois do empate em 2-2 com o Internacional. Na teoria, empatar com o Inter no Beira-Rio não é um mau resultado, mas as circunstâncias do jogo fizeram com que o Silvinho fosse ainda mais cornetado pelo torcedor. É que o Corinthians saiu atrás com o gol de Edenilson, virou no segundo tempo com gols do Juliano e com o Fábio Santos de pênalti, e no finalzinho o Gustavo Maia acabou decretando o empate em 2-2, o gol saiu já nos acréscimos. E só saiu porque o Corinthians recuou demais, foi convidando o Internacional e permitiu que o Gustavo Maia, com um chute de fora da área e falha do Cássio, chegasse a esse gol de empate. O resultado manteve o Internacional em sexto e o Corinthians em sétimo, ambos com 41 pontos. A vantagem do Inter em relação ao Corinthians se dá apenas pelo saldo de gols. Todos os critérios de desempate anteriores empatados, no saldo de gols do Internacional tem 7 gols a favor, o Corinthians aparece com 4. Algumas coisas têm irritado torcedores e até dirigentes do Corinthians. Por exemplo, nos últimos 9 jogos, o Corinthians tomou gol em 8 deles. O Silvinho foi perguntado sobre esse assunto e lembrou que o Timão tem a 4ª defesa menos vazada do campeonato. O Silvinho também foi perguntado sobre os quase 2 meses sem vitórias na condição de visitante.
O Corinthians empatou com o Atlético Goianiense, com o Red Bull Bragantino e com o Internacional e já havia perdido para o São Paulo durante todo esse período. O Silvinho acabou saindo pela tangente e não respondeu sobre o assunto. Mas, nessa entrevista coletiva pós-jogo, o Silvinho demonstrou um pouco mais de irritação com toda a pressão em cima dele. Lembrando que tem 15 anos como atleta, que foi auxiliar do Mancini, que foi auxiliar do Tite e que está preparado para comandar o Corinthians. Não é o que sentem, especialmente torcedores. A Gaviões da Fiel, mais uma vez depois do jogo, postou uma nota exigindo a saída do Silvinho. Eles escreveram o seguinte, abre aspas: "Não vamos tolerar o estagiário Silvinho, que não mostrou nenhuma evolução e qualquer sinal de que aprendeu a organizar o time. Estamos em qualquer lugar. Gaviões da Fiel torcida." Para falar agora sobre Cuca, bem perto de mais um recorde em sua carreira. Foi o Cuca, o técnico do Palmeiras, que colocou fim a um jejum de 22 anos sem taça do Campeonato Brasileiro. O Verdão foi campeão brasileiro em 2016, não vencia desde 1994. E agora a façanha é ainda maior. É que o Atlético Mineiro, o primeiro campeão do atual Campeonato Nacional, em 1971 está há 50 anos sem a conquista do título. E com a vitória por 2-1 contra o Cuiabá de virada, nesse domingo, jogo no Mineirão, o Atlético deu um passo extremamente importante rumo à conquista. Os gols do Atlético foram marcados por Hulk e Jair. O Cuiabá havia saído na frente com um gol contra marcado pelo Nathan Silva, que recuou mal. O Everson não acabou chegando na bola e acabou entrando. Pois bem, com o resultado, o Atlético Mineiro pulou para 59 pontos, tem 11 de vantagem para o Fortaleza, com o jogo a menos, e 13 de vantagem em relação ao Flamengo, que parece ser o maior perseguidor do Galo. Vale a lembrança de que o Flamengo tem 2 jogos a menos, poderia diminuir essa desvantagem de 13 para 7 pontos e ainda tem um confronto direto entre os clubes marcado para o próximo sábado no Maracanã. Ainda que o Atlético perdesse, a diferença seria de 4 pontos, bem mais confortável do que em outros tempos. Até por isso, os matemáticos colocam o Atlético não como favorito, mas como um favoritaço. De acordo com o Tristão Garcia, do site Infobola, a chance de o Atlético Mineiro ser campeão hoje é de 94%. O Flamengo aparece com 4% de chances, Fortaleza e Palmeiras com 1% cada. Já de acordo com os matemáticos da Universidade Federal de Minas Gerais, o Atlético tem 95,2% de chance, contra 3,5% do Flamengo, 0,58% do Palmeiras e 0,54% do Fortaleza. E você? Já consegue considerar o Atlético campeão brasileiro? Os torcedores do Galo que compareceram em bom número no Mineirão, 30.637 pessoas, o mais novo recorde de público no futebol brasileiro em 2021, nenhum deles cantou o título do campeonato, mesmo depois da vitória. Torcedor do Galo ainda cauteloso, é óbvio, bem ao estilinho mineiro. Bora falar sobre a mais nova treta envolvendo o Flamengo. Pedro passará às 19 horas dessa segunda-feira por uma cirurgia no menisco. Cirurgia de artroscopia, a mais leve e rápida de todas, período de recuperação entre 3 e 4 semanas. Existe a possibilidade dessa maneira para que o Pedro ainda possa disputar a final da Libertadores marcada para 27 de novembro. Mas o grande X da questão é que o Pedro só foi diagnosticado com uma lesão no menisco que vai obrigá-lo a passar por cirurgia depois de consultar um médico particular. Ele vinha reclamando há 12 dias para os médicos do Flamengo sobre esse problema no joelho, e os médicos do Flamengo não haviam constatado nada. Pedro decidiu recorrer a uma segunda opinião do mesmo médico que o operou em 2018, e esse médico disse que havia necessidade da intervenção cirúrgica. Pedro não gostou, ficou bastante incomodado e chateado com o departamento médico. E essa é só mais uma polêmica que envolve pessoas que trabalham no Flamengo. Há algumas semanas, o departamento físico vem sendo bastante criticado por jornalistas e torcedores do Flamengo diante do excesso de contusões musculares. O Flamengo tem ido para essa reta final da temporada sem vários jogadores extremamente importantes como Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta, entre outros. O Pedro agora se torna mais uma baixa extremamente importante na reta final da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro e até da Libertadores. É legal comentar que a cirurgia dessa segunda-feira vai ser feita pelo médico Luiz Antônio Vieira, o médico da confiança do Pedro. O Dr. Tanuri, que é o profissional do Flamengo, vai só acompanhar à distância. E em meio a toda essa confusão, o Denner Machado, que já foi jogador do Flamengo e processou o rubro-negro, acusando o clube de negligência médica, escreveu o seguinte na conta dele no Twitter: "E o DM do Flamengo novamente põe em risco a integridade de um atleta. Isso não é brincadeira, gente. Imagina se o atleta não procura um médico de confiança.
com certeza a dor seria psicológica ou algo do tipo, como era a minha, segundo eles. Fecha aspas. Bora fechar o vídeo falando sobre Nicão, um dos melhores jogadores em atividade do futebol brasileiro, cujo contrato termina em 31 de dezembro. Ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar para qualquer clube e deixou bem claro que não fica no Atlético Paranaense para a próxima temporada. Nicão, que tem 29 anos de idade, nessa temporada de 2021 já soma 39 jogos, 8 gols marcados e 9 assistências, está no Furacão desde 2015. A informação que eu quero contar para vocês é que ele virou alvo de uma disputa entre os 4 grandes clubes de São Paulo. Há muito tempo que eu não noticiava um jogador cujo interesse fosse dos 4 grandes, de Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. Os interessados há mais tempo são Corinthians e São Paulo, que chegaram a fazer proposta para o Atlético Paranaense em outras janelas de transferência. O Atlético, sempre muito intransigente, chegou a pedir $1,5 milhão na metade do ano, mesmo muito perto do fim do contrato. O São Paulo e o Corinthians decidiram esperar, apostando que poderiam contratá-lo de graça, pagando apenas as luvas, o prêmio pela assinatura do contrato. Nos últimos dias, pessoas do Santos e do Palmeiras entraram em contato com Paulo Pitombeira, que é o representante legal do Nicão, para saber as condições do negócio. Não consigo confirmar se já existe proposta oficial do Santos e do Palmeiras, mas o Nicão ainda não tomou sua decisão, tem ouvido todas as ofertas para tentar chegar a um denominador comum o mais rápido possível. É possível que só haja um acordo do Nicão com o Santos caso o Peixe confirme a permanência na primeira divisão. Embora exista a curiosidade de que o Nicão já jogou até uma Copa São Paulo de Juniores pelo Santos. Em relação ao Palmeiras, está tudo muito indefinido sobre o futuro do Verdão, especialmente porque vai haver mudança, inclusive na presidência. A Leila Pereira será a próxima mandatária. No São Paulo e no Corinthians, esse namoro muito antigo pode até fazer com que São Paulo e Corinthians saiam na frente dos rivais, larguem com alguma vantagem na tentativa de contratar o Nicão, até porque esse interesse existe há pelo menos 2 temporadas. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho. A gente se encontra com um vídeo no fim da tarde e com o programa do Nicola a partir das 7 da noite. Combinado? Abraço, tchau, tchau.